PEC propõe a ampliação de atividades econômicas em terras indígenas, liberando arrendamentos. Isso aqui é uma notícia trazida pelo Porto Alegre 24 Horas e eu, Gessé Sangalli, vou ler a notícia, ler a PEC e falar qual é, que é a minha opinião sobre esse tema. Estou iniciando isso no meu canal do YouTube, Gessé Sangalli Direito de Verdade, e se tu me segue pelo Instagram, vai no link aqui dos stories e acompanha a notícia completa com o meu comentário no YouTube Gessé Sangalli Direito de Verdade. Ela é uma PEC que foi proposta em 2024 por um político de Roraima, ou seja, está acostumado a entender o que acontece com a população indígena e como isso acaba atrasando o seu desenvolvimento econômico, e também fala sobre a questão de permitir que eles possam ampliar as formas de ocupação econômica das suas terras. Porque acontece, a Constituição de 88, ela visava proteger os indígenas. O problema da proteção aos indígenas é que a Constituição e o Estado brasileiro acaba atuando muito mais como um pai que deixa ou não deixa essa população indígena se desenvolver ou não. E com a politização de alguns órgãos de controle, como a própria FUNAI, a população indígena acaba sendo muito mais limitada pelo Estado que visava protegê-lo do que, de fato, permitir que ele pudesse cultuar a própria religião e próprias tradições. Não se fala em proibir que a população indígena continue cultuando os seus deuses e as suas próprias tradições através da sua cultura, mas permitir que ele possa se desenvolver também com a ajuda de empresas ou de pessoas que não são nativas da região. E hoje a Constituição e a FUNAI trata muito mais o indígena como se fosse um animal num zoológico do que um cidadão que detém os mesmos direitos de todos os outros brasileiros. E se tu for ler a própria Constituição, fala que nós todos somos iguais perante a lei. Se nós somos todos iguais perante a lei, não tem por que o Estado tutelar o indígena. E, nesse sentido, é que a PEC acaba tramitando. Ela foi proposta em 2024, mas durante o próprio governo Bolsonaro, tiveram outras iniciativas que falavam sobre a questão de o próprio indígena poder, junto da sua comunidade, decidir se ela pretendia permanecer mantendo as tradições e isolados do resto da comunidade brasileira, ou se ela tinha como intenção acabar conseguindo a ajuda de empresas, de cidadãos que não são originários, para levar o desenvolvimento para a sua região. Daí vem aqui uma discussão ética sobre o que seria ou não desenvolvimento, porque a gente vê a nossa sociedade produzindo mundaréu de lixo e isso, embora seja considerado como desenvolvimento, acaba poluindo muito mais do que, por exemplo, pessoas que vivem em contato com a natureza. Então existe sim essa discussão ética, moral, mas quem tem que decidir se quer buscar o desenvolvimento, mesmo que seja entre aspas ou não, não somos nós sobre os índios, mas sim os índios sobre a própria realidade. Inclusive Elon Musk forneceu internet para a Amazônia através da SpaceX e da Starlink, e nós estamos cada vez mais conhecendo a realidade da Amazônia. Então acredito que isso também seja verdadeiro. O pessoal que mora isolado ou muito afastado na região amazônica está vendo como é que funciona a nossa parte do Brasil, toda a questão do desenvolvimento econômico, mesmo também a questão de criminalidade, coisas nesse sentido, e eles estão fazendo um cálculo e percebendo que pretendem, pelo menos os jovens, ficar cada vez mais próximos daquilo que é o Brasil hoje. Então, muito mais do que tutelar os indígenas, se a Constituição fala que somos todos iguais perante a lei, deveria também os órgãos que foram criados pelo poder público através da Constituição, a exemplo da FUNAI, permitir que eles pudessem ter essa autonomia e poder se desenvolver e também buscar o próprio enriquecimento através de atividades econômicas integrando com o resto do Brasil. Então, o que fala aqui na Constituição, no artigo 231, sobre os índios, capítulo 8º. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aqui tem até uma discussão que tem no STF, promovido por partido de esquerda, que chama de marco temporal. Essa palavra aqui, ó,
que tradicionalmente ocupam em que momento? Se ele passar a ocupar hoje aquela terra, ele vai passar a ocupar. Ocupam naquele momento. Só que quando foi escrita a Constituição, ela foi escrita lá em 88, quando ela foi promulgada, e o marco temporal visa justamente dar essa segurança jurídica que, se passar agora um índio aqui dizendo que os seus ancestrais ocupavam aquela terra e, portanto, ele tem direito, isso já não passa mais a valer, porque tradicionalmente ocupam, passaria a valer somente, como é a interpretação correta, na data da promulgação da Constituição. Então aqui é uma questão só meramente uma curiosidade que eu acabei trazendo para vocês. Então, isso se trata da questão da época que eles ocupavam em 88, então as terras garantidas a eles na época da promulgação da Constituição. E basicamente esse é o artigo que a PEC está tentando alterar. E o que diz a PEC? A PEC 36 de 24 é a proposta de emenda à Constituição que propõe a alteração do artigo 231 da Constituição, aquela que a gente leu ali atrás, para garantir aos indígenas o direito de exercer atividades produtivas em suas terras. Prevê também a substituição do termo índio por indígena, até porque é descrito aqui, ó, dos índios, né? Passaria a ser dos indígenas. Porque também, se tu for parar para pensar, havendo a miscigenação, hoje mesmo, eu sou exemplo aqui de Porto Alegre, meu pai é filho de indígena com um cidadão português. E daí foi indo e tal, e eu sou 25% índio, né? A miscigenação é normal, natural. Então, no longo do tempo, imagino que daqui a algumas décadas, talvez séculos, não vai ter basicamente índios. Vão ter descendentes indígenas. Acontece isso muito também nos Estados Unidos. Então, ele quer mudar esse termo de índio para indígena, para ficar mais lógico, porque daqui a algumas décadas, talvez séculos, não exista mais povos originários. Vão ter uma mistureba, que é o que nós temos no Brasil, a miscigenação que aconteceu italiano, alemão, português, indígena, enfim, todos africanos que foram trazidos para cá pela mácula da escravidão e coisas nesse sentido. Então o Brasil não faz sentido tu falar em como se fosse uma etnia específica, porque a miscigenação no longo prazo acaba misturando tudo e ainda assim, se tu transformar em indígenas, tu ainda resguarda o direito dos descendentes, porque indígena é quem descende de índios, não necessariamente somente as pessoas que ainda são lá, como se fosse desde 1500, puro sangue indígena, entendeu? E eu parei para ler aqui a PEC. E o que ela fala? Basicamente, tu vai no site do Senado e baixa lá o download dela e fala: altera o artigo 231 da Constituição para garantir aos indígenas, não índios, indígenas, mesmo os descendentes de índios, o direito de exercer quaisquer atividades produtivas em suas terras. Então, se ele quiser plantar soja, pode, embora não seja tradicional da sua cultura plantar soja. Hoje, existe limitação. E substitui o uso do termo índios por indígenas. Justamente por isso, descendentes de índios são indígenas, mas não necessariamente somente índios de tribos não contactadas que vão manter esse direito. Então, na verdade, isso aqui acaba ampliando, inclusive, a definição do que seria aquilo que é protegido pela Constituição. Descendentes de índios, indígenas, também teriam direito a essa reserva. E daí, isso aqui é a ementa, basicamente é como se fosse o capítulo, assim, a descrição superior do que seria. Mas o que vale mesmo não é o que está escrito ali, também é o que está aqui, ó. As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas destinam-se à sua posse permanente. Basicamente é o que está lá. Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes, sendo-lhes garantido o direito de nelas exercer, daí aqui que vem o tchan, diretamente ou mediante arrendamento, quaisquer atividades produtivas e comercializar seu produto, respeitadas as disposições constitucionais e leis aplicáveis. Então o que acontece? Hoje, a demarcação de terras indígenas é até exagerada. Se tu for parar para ver qual é que é a densidade populacional das terras demarcadas para indígenas, por algum fetiche da FUNAI e órgãos de defesa de indígenas, acaba sendo muito diferente da densidade populacional do restante do Brasil. Tem, sei lá, que eu estou chutando, tá? 100 índios
para 5 mil hectares na Amazônia, exemplo. Isto for para pensar as terras da capital ou região próxima ali que tem, além de indígenas também, todo o restante da população brasileira, a densidade per capita dada a área disponibilizada é muito maior. Então existe sim como se fosse uma distorção dessa densidade populacional de terras demarcadas relativamente a terras não demarcadas. E isso acaba criando uma reserva que não pode ser explorada economicamente, nem mesmo pelos próprios indígenas. Mas por que o Estado brasileiro não permite que os próprios indígenas, diretamente ou mediante contratos, cobrando royalty ou arrendamento, possam fazer essa exploração indireta e recolher economicamente os frutos da utilização da terra? Não faz sentido, mas hoje não pode. E justamente é isso que essa PEC pretende alterar. Relembro, isso já foi tratado durante o governo Bolsonaro, mas como foi trazido durante o governo Bolsonaro e utilizavam de tudo para tentar criminalizar o governo Bolsonaro, acredito que esse deputado aqui, ou senador, resolveu fazer uma nova PEC com uma nova coleta de assinaturas para iniciar. Como é que está o andamento dessa PEC? Somente 27 senadores, por enquanto, assinaram a PEC. Esse Messias Jesus é um senador e tem, por enquanto, 27. Bota aqui 81 dividido por 3. 27. Precisam de 27 senadores para tramitar, então ela já atingiu o número mínimo de assinaturas para poder tramitar, então ela já pode tramitar. Então é interessante, até porque os indígenas, ou índios, como ainda está hoje na Constituição, são os cidadãos como quaisquer outros e deveriam ter os mesmos direitos que quaisquer outros. E essa PEC visa poder garantir no papel o que já deveria ser algo natural, que é o direito de exploração da própria terra com liberdade econômica. Ou eles empreender por si próprios, utilizando a terra da melhor maneira que entenderem, ou mediante arrendamento, ou algum tipo de contratualização para que eles pudessem fazer isso. Então está esclarecido, espero que vocês tenham gostado. É o início desses vídeos mais longos, mais explicados aqui no meu canal, apenas no YouTube. Então se tu gostou, não te esquece, deixa o like, compartilha para as pessoas que vocês gostarem, segue a página e me ajuda a levar cada vez mais informação de qualidade para as pessoas que se interessam por esse tema.